Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela, é o 99163-7905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara 3214-7766. E o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, TV Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você acompanha o nosso programa em tempo real. Bom, e nesse programa, gente, olha só, recebo o advogado Durval de Noronha Goios, que lança sua autobiografia, né? Relatando aí não só a sua trajetória profissional bem-sucedida, mas momentos da infância, da adolescência, aqui em São José do Rio Preto. O Durval, Dr. Durval, para quem não conhece, é um dos mais renomados advogados aqui do Brasil, é o primeiro brasileiro a ter escritório global de advocacia, com filiais em 9 países, incluindo a China, onde foi pioneiro, se eu não me engano, mas ele vai contar tudo isso para a gente. O Dr. Durval tem 70 livros já escritos, entre títulos jurídicos, econômicos, romances e tudo mais, e lança agora a sua autobiografia, né, com mais de 800 páginas. O lançamento vai ser nessa terça-feira, amanhã é dia 9, né? 9 de maio, a partir das 7 horas da noite, ali na Praça da Basílica, e toda a renda do livro será revertido para as obras assistenciais da Basílica. Está aqui o livro do Dr. Noronha, um catatal de mais de 800 páginas, que deve ter muita história aqui, né, doutor? Obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de retornar a essa casa onde já estive algumas vezes. Pedir para o senhor falar um pouquinho mais próximo, doutor. Bom, vamos lá, doutor. Vamos começar falando aqui do lançamento do livro, com renda revertida para a Basílica. Como que o senhor conta da sua história nesse livro aqui? O que as pessoas vão encontrar, doutor? A história se inicia um pouco antes do meu nascimento, com os meus ancestrais. Tem um pequeno relato nesse sentido. Depois, meu nascimento aqui. Meus pais se casaram na Basílica no dia 25 de dezembro de 44, e um dos meus tios-avós tinha auxiliado na construção, tem o seu nome na coluna. Eu ali fui batizado pelo Frei Paulo e pelo Frei Valério, franciscanos, na Ordem dos Frades Menores, e tive sempre um vínculo muito estreito com a Basílica. Retornei muitas vezes, celebrei o 30º aniversário de Noronha Advogados, meu escritório numa missa Te Deum ali, rezada pelo padre Aparecido Torrente. Vieram os meus sócios do mundo todo, alguns clientes do mundo todo, e foi um evento muito feliz. Eu fiz diversas ações em prol da igreja nesses anos, para auxiliar o meritório trabalho que é realizado ali. É a OBA, né? Obra Basílica Assistencial, né? Exatamente. E eu não quis fazer da minha autobiografia um empreendimento comercial. Então eu resolvi doar toda a edição para obras de caridade. A começar pela Basílica, que recebeu e irá receber os livros hoje, e os venderá diretamente pelo preço de R$ 140 cada exemplar. E eu espero que isso possa contribuir para o segmento das ações assistenciais, as obras da Basílica, e também que sirva como exemplo para a comunidade, para continuar a apoiar a Basílica, porque ela foi construída com a solidariedade do povo riopretense.
E nessa semana a paróquia completa 90 anos, né? Por isso que está sendo lançado nessa data. E a obra precisa do apoio solidário da comunidade. Ela não é apenas um edifício de uma extraordinária beleza arquitetônica e de obras de grande valor artístico, mas ela representa os mais altos valores que a nossa sociedade pode ter. E eu espero que esses valores permaneçam no futuro e possam beneficiar as próximas gerações, como beneficiou a minha própria. Eu, inclusive, vi a reportagem que o Diário da Região fez com o senhor, muito bacana, que o senhor disse que aprendeu latim com os freis, né, com os padres ali da Basílica, é isso? Exatamente. Para além dos valores, né, que eu procuro praticar, eu não consigo sempre, ninguém consegue, mas eu aprendi o latim com os padres, foi a minha segunda língua estrangeira, depois do italiano que eu falava em casa. E aprendi os latins, o que me trouxe sempre muito próximo da língua, que eu continuei depois a estudar no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, com o professor Ritieri Berto, e depois na escola secundária nos Estados Unidos, onde eu era o melhor aluno da classe, depois na Faculdade de Direito. Então, o latim que eu leio, escrevo e falo é uma língua muito importante para mim. E o convívio com os padres foi muito bom. Os padres, na época, eles eram homens severos, né, com firmes princípios, mas eles se relacionavam bem com as crianças e tinham diversas ações pedagógicas para os jovens. Na época, nós brincávamos na rua, as ações sociais eram na igreja, né? Tinha teatro, tinha escolinha, tinha catecismo, tinha depois a Liga de Jesus, tinha a procissão, enfim, diversos eventos. A minha avó mesmo tinha uma barraca de quentão na Basílica, era em frente. E grande parte dos bêbados da cidade se deliciava ali com os quentões. Doutor, falando em língua, além do latim, o senhor é um poliglota, né? Quantas línguas o senhor fala? Pois eu falo 8 línguas e 2 dialetos. Tá? Além do português e do italiano, que são línguas maternas, falo o latim, o inglês, que foi minha língua profissional da vida toda. Eu me qualifiquei como advogado na Inglaterra, nos Estados Unidos, tenho um escritório na Inglaterra há 40 anos. E trabalhei sempre em inglês, usando mais o inglês do que o português, muito mais. Né? Depois, o espanhol, que eu também aprendi no Instituto com o professor Cleófas Beltrán, que era o cônsul honorário de Espanha, aqui em Rio Preto, um homem muito sério, muito sóbrio, conservador, mas excelente professor. Aprendi ali, depois eu evoluí com outras vertentes e experiências. E aprendi o francês com a professora Silvia Purita, que tinha um acordo com a Embaixada de França e obtinha livros da literatura francesa e dava para os alunos. Eu ainda tenho alguns em minha biblioteca que tem 15 mil volumes. E tem alguns que ela me presenteou. Em uma ocasião, numa função diplomática em Genebra, na Suíça, onde normalmente no círculo diplomático se fala o inglês e não o francês hoje em dia, numa época não era assim. E eu falei francês, porque tinha que falar, alguém começou a falar em francês, eu falei francês, eles ficaram perplexos, falaram, mas não sabíamos que o senhor falava o francês tão bem. Aí, onde aprendeu? Eu aprendi na escola secundária com a professora Silvia Purita no Instituto de Educação Gonçalves, em São José do Rio Preto. E aí eles ficaram estupefatos, né? Incrédulos que eu tivesse aprendido a língua assim. Meu pai me levava à Biblioteca Municipal, onde é hoje o Museu do Silva, que tinha uns poucos volumes naquela época, todas as noites depois do jantar. Felizmente não tinha internet nem televisão, então eu podia ler.
E eu li a enciclopédia francesa, Larousse du XXe siècle, e meu pai ainda não tinha estudado francês. E meu pai me dizia, mas como é que você entende tão bem o francês e você não estudou? Eu falei, não, pai, tem um segredo. E qual é o segredo? O francês nada mais é do que o italiano degenerado, porque é muito parecido. O francês também é uma língua neolatina e evoluiu do italiano. Não é nada de uma língua. Isso é uma criança fazendo uma brincadeira, uma facécia, e é uma língua pela qual eu tenho o maior respeito. Mas na época foi o que eu disse a ele, e de fato facilita. E depois eu tive alemão, também com uma preceptora aqui em Rio Preto, que meu pai arranjou, que era uma enfermeira dos exércitos nazistas na Segunda Guerra Mundial, dizia ela. E frequentei também o Instituto Goethe, que tinha na FAF. Mas o alemão não é uma língua que eu tenho conhecimento sólido, pleno, a ponto de usar profissionalmente. Não tenho, mas socialmente já me vali da língua diversas vezes. Não faz feio. Não, mas não trabalho. Sim. O chinês é parecido, eu aprendi chinês com 50 anos. E quando nós estávamos começando a atividade na China, hoje eu tenho 71, mais de 20 anos que eu aprendi o chinês, mas eu já tinha dificuldades em discernir os ideogramas. Então aprendi pelo método Pinyin, que é o chinês em caracteres latinos, mas isso em alfabeto latino. Mas isso me tornou um analfabeto e faz com que eu use o chinês de memória, né? Que eu não tenho problema, até hoje a memória funciona bem, mas eu sou analfabeto em chinês e não posso usar a língua profissionalmente. Mas mesmo assim eu compilei um dicionário de chinês empresarial, de chinês, mandarim chinês Pinyin em alfabeto latino, português e inglês, que é o primeiro dicionário do gênero e acho que talvez o único, que foi feito por uma editora importante de São Paulo, teve uma tiragem, não sei se inicial, de 5 ou 10 mil exemplares, e encontra-se no momento esgotado. Além dessas línguas, eu falei do italiano, que aprendi em casa, também o napolitano, que hoje é uma língua reconhecida, porque minha mãe e meus avós maternos eram do sul da Itália. E eles falavam comigo em italiano, mas falavam entre eles em napolitano. E o italiano que eles falavam não era um italiano de alto nível, como dos padres, dos juristas, dos políticos, tudo rebuscado. Era um italiano do povo. O que me permite, na Itália, quando eu estou na feira, falar italiano do povo, e quando eu estou com escritores, juristas, diplomatas, falar o italiano de norma. Desculpa. Não. Me perguntou das línguas. E por último, né, tem o dialeto caipira, que eu falo com fluência, verve e muito brio. Né? E até um dos meus heterônimos literários escreve em caipira. E eu uso para diversas vertentes literárias, às vezes para mostrar a sagacidade, para mostrar a diversidade cultural, né, para enaltecer. Às vezes eu uso para espanto, às vezes eu uso para críticas à ignorância. Enfim, é uma língua muito versátil. Quando o meu amigo Cláudio Willer, que foi presidente da UBE, União Brasileira de Escritores, antes de mim, e a quem eu pedi que lesse uma versão inicial do livro para fazer comentário, quando ele o fez, ele falou, daria para você desenvolver a história da língua caipira. Ele era filho de pais alemães refugiados do nazismo, com uma influência italiana, estudou na escola italiana em São Paulo, ele não tinha nenhuma convivência, mas ele tinha todo o conhecimento, né, da importância da cultura caipira, Vila-Lobos, enfim.
Tarsila do Amaral, enfim. E ele queria saber a evolução. E com isso eu escrevi algumas páginas explicando como se desenvolveu a língua e o vocabulário, os léxicos. Isso ficou bastante interessante. Acho que todos vão gostar aqui de ler essa parte da minha biografia que diz respeito a São José do Rio Preto. Sem dúvida. O senhor falou dos heteronômios. O senhor tem vários, né? Inclusive um Antônio Paixão, que eu estava lendo a lista dos livros que o senhor escreveu, e tem um lá, eu não me lembro o título exatamente agora, mas me remeteu algo a Marquês de Sade, é isso? Que acho que são meus contos. Como que é? Não, o Antônio Paixão é um velho jornalista permanentemente desempregado por opção própria e que tem uma paixão excessiva pelos vinhos de todas as procedências, desde que sejam de graça, né? E ele é um filósofo de botequim que frequenta com grande prazer. Ele é também conhecido como o Vate do Bexiga, ou o trovador da Gaviões da Fiel, porque ele é corintiano. O Milton Ratum, um grande escritor brasileiro da Amazônia, o chamou de o Bardo da Liberdade, porque ele fez alguns poemas e alguns contos na defesa da liberdade, dos valores democráticos, do Estado de Direito, da vacinação pública, do ensino público, sempre com grande humor. E ele tem diversas obras em prosa e em verso. Em prosa, ele escreveu este livro, que é A História da Literatura Erótica e Meus Contos Malditos. Isso, Meus Contos Malditos. E que recebeu muitos elogios importantes de crítica, importantíssimos. Teve resenhas maravilhosas. Depois ele escreveu também o Anos Horríveis, a respeito do período da pandemia, onde ele se isolou numa barrica de vinho em São Roque para não contrair o vírus. E de lá ele passou a observar o mundo e fazer as suas considerações. Esse livro ganhou o prêmio fictício Ig Nobel, que ele recebeu em Lisboa, na Feira do Livro, onde ele foi ovacionado pelas multidões, pelas surdas multidões ausentes, né? E ele estava sozinho, abanando a mão, com as garrafinhas de vinho que ele ganhou como recipiente do prêmio Ig Nobel. Esse livro teve uma acolhida muito boa e também praticamente esgotou em um ano. Então, escreveu poesia, nessa obra tem algumas poesias dele e dos outros heterônimos. Uma delas foi traduzida pelo Miguel Barnett, que é o Pablo Neruda, cubano, quando eu estive em Cuba para entregar a ele a medalha Jorge Amado da União Brasileira de Escritores, quando eu era presidente. E ele viu em português e falou, não, eu vou fazer a tradução desse poema maravilhoso. Então, ficou valendo mais o poema do que o original, né? Então, esse é um heterônimo. O outro é o Beppe Molizano, que ele é napolitano. E como todo napolitano, ele é cantor, mas de profissão depende do que aparece, né? Às vezes ele é peixeiro, às vezes ele é pedreiro, às vezes ele é cozinheiro, e é um sem vergonha, mas é um poeta refinado, de grande sensibilidade lírica, e tem diversos poemas, inclusive alguns foram reproduzidos aí. Depois tem o inglês, que é o Tony Malvern, que escreve em inglês, e ele é um mercenário da pena. O maior cliente dele é um irlandês, que tem um comportamento inadequado com relação à mulher, e para voltar aos favores dela, compra poemas escritos pelo Tony Malvern. E o último é o Yusef Fadin. Yuse é José em chinês. Yusef Fadin, ele escreve poemas sóbrios no estilo oriental.
Muito bom. Só de curiosidade, Goiás, o senhor tem falado que os avós italianos, mas Goiás não é espanhol? Pois é, não, porque eu sou júnior. É Goiás ou Goiás? Goiás. Sou júnior, eu tenho só o nome do meu pai. O nome da minha mãe, o sobrenome é Sabella, com 2 L's. E o nome é Maria Verdínia, porque em italiano é Verdínia. Sabella. Sabella vem lá do sul da Itália. Meu avô. Conheci um Sabella aqui em Rio Preto. Tem a família, parente? Tem, né? que são meus parentes. Seus parentes. Eles são do sul da Itália. Na família Goiás, eu tenho até um livro escrito a respeito com essa parte da família, quase 1000 anos, 700, 800 anos da história da família, porque eles foram do Reino de Leão, do norte de Castela. E eles eram religiosos. Eram monges guerreiros. E quando foi fundado o Condado Portucalense, e o Papa quis que as forças de Leão fizessem a reconquista, foram as tropas de Henrique de Borgonha, e a cavalaria, na época, era dos monges guerreiros, porque os monges guerreiros faziam parte do Estado, eles cuidavam do tesouro, eles faziam o exército, eles eram o hospital, faziam educação, faziam o ensinamento agrícola, eles tinham uma função relevante muito grande. A igreja era o Estado, né? Era o Estado. E os meus ancestrais eram priores da ordem de São João de Jerusalém, e que hoje é a Ordem de Malta. E foram com Henrique de Borgonha e participaram de todas as batalhas da Reconquista, inclusive da tomada de Lisboa, que foi descrita de forma magistral por Saramago na sua obra monumental, o Cerco de Lisboa. E participaram lá também, o primeiro prefeito de Lisboa foi um Goiás, né? E o primeiro cardeal foi um Noronha. Então essa parte da família. E da família da minha mãe eram sanitas, uma civilização muito antiga. A língua dos sanitas chamava-se língua sabélica. E o léxico Itália vem da língua sabélica. Mas eles entraram em guerra aliados aos etruscos contra o Império Romano e foram destruídos pelo Império Romano. E muitos anos depois, muitos séculos depois, devido às vicissitudes econômicas e políticas da Itália no regime fascista, eles vieram para o Brasil. Muito bom, muita história, imagino que está tudo no livro, né? O nome do livro, O Mundo Segundo Noronha. Pelo que o senhor falou, o senhor já conhece o mundo inteiro. Tem algum lugar que o senhor não conhece? Bom, eu tentei, e até menciono, eu digo que eu passei mais de 1001 noites em avião, né? E é verdade, eu não sei quantas foram. Também não sei quantos países eu fui. Tentei reconstruir. Eu fui a alguns países que não existem mais. Iugoslávia, Alemanha Oriental, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Tchecoslováquia. Países que não existem mais. Fui a muitos pequenos países no Caribe. E fui, enfim, viajei em todos os continentes. Proferi palestra em todos, escrevi artigos em todos, né? Em todos os 6 continentes. Então, eu viajei de forma ampla. Eu creio ter visitado muito mais de 100 países. Esse é o número. Impressionante. Ô, doutor, fala um pouco da sua infância em Rio Preto. Onde o senhor nasceu, onde o senhor estudou, o que o senhor se lembra daquela época e como o senhor compara a Rio Preto daquela época com a Rio Preto de hoje? Bem, eu nasci na maternidade, que havia sido fundado pelos médicos locais, Dr. Deocleciano Funes e Dr. Maternidade aqui em frente ao Santo André, que era isso? Era ali. Né? E o Dr. Tasso Dória, eram os dois. Os sócios, Funes e Dória. Funes e Dória. Eu nasci ali, eles eram amigos de meu pai. Meu pai era dentista e minha mãe era costureira, modista.
E eu nasci ali. Na realidade, meus pais, na época, moravam em São Paulo. E nós fomos morar... minha mãe veio para cá para que eu ficasse próximo do pai, Alberto Sabella, e da mãe. E naquele período, depois nós voltamos para São Paulo. Depois nasceu meu irmão e... Meu irmão é asmático, tinha problemas alérgicos com São Paulo. E nós viemos para Rio Preto quando eu tinha 5 anos. Eu já estava alfabetizado com 5 anos. E fui para o Cardeal Lemre, já alfabetizado. E estudei, me formei em 61, em primeiro lugar na turma. Ganhei a medalha Rotary Club, que é a medalha mais valiosa que eu tenho das milhares. Centenas que eu tenho, mas é que é pela qual eu tenho o maior carinho, né? E ali eu aprendi muitas coisas. E devo falar depois também do Centro Cultural Japonês, que eu frequentei, e da FAF. Mas no Cardeal Leme e do Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves. Cardeal Lemes era aqui onde é o fórum hoje, né? Depois que mudou lá para cima. As classes tinham 50 alunos. A escola não tinha biblioteca. Tinha uma dificuldade material de leitura. E eu falei para uma das minhas tias, que era professora: tia, não tem material de leitura. Eu falava: leia as placas na rua, né? E aí eu chegava em casa: você viu alguma placa bonita? Eu vi. Tinha uma chamada Águia de Ouro. Águia de Ouro? Meu pai falou: não, filho, é agulha de ouro. Eu não entendi a expressão dialetal. Mas ali, após a refeição, a influência italiana era muito grande, né? 60% da população era de origem italiana. Após as aulas, tinha uma refeição para os alunos. E eu vi quanto era importante. Os meus colegas, a vasta maioria, dependia dessa refeição. Então, tinha uma sopa de feijão, tinha um frango com galinha, tinha um arroz com não sei o quê. E ali as pessoas comiam. E eu comia também. Depois chegava em casa, eu comia de novo. Mas eu via a importância da refeição, do combate à fome. São um dos grandes valores que eu aprendi na escola pública, e eu sou um entusiasta da escola pública, porque só ela promove a inclusão social e o espírito da solidariedade. Não é o jogo de soma zero, o meu ganho é a sua perda. Uhum. A escola pública promove a solidariedade humana, que é um valor essencial, civilizatório essencial. De lá eu fui para o Instituto de Educação e fui muito bem, tive grandes amigos, competi os esportes, também no Automóvel Clube, fazia junto com esporte no Instituto de Educação. Quando entrei no colegial, os meus parentes me levaram ao professor Eduardo Guerin na FAF, porque eu lia tudo, eles não sabiam o que fazer comigo. Aí eu falei com o professor Eduardo Guerin, um homem extraordinário, discípulo de Benedetto Croce, maior intelectual europeu do fim do século XIX, começo do século XX, indicado ao Prêmio Nobel 16 vezes. Foi discípulo dele, ele conversou comigo em italiano e chegou e falou para o meu pai, meu avô: eu vou matriculá-lo no curso de pós-graduação. Não, mas ele tem 14 anos. Mas não importa, aqui não tem burocracia, comigo não tem burocracia, nem mesmo a universitária. Ele tem mérito, eu vou matricular no curso de pós-graduação. Aí eu fui matriculado no curso de pós-graduação com 14 anos. Era até isso que eu ia perguntar para o senhor: como pós-graduado com 14 anos? Aí eu fiz. Já explicou, né? Fiz o curso e chegou no final, não esperava fazer exame, esperava que fosse só para o conhecimento, né? E ele falou: agora você vai fazer a prova. Mas vou fazer a prova? Vai fazer a prova. Aí eu fiz a prova, tirei nota 8. Ganhei um diploma da FAF, assinado pelo diretor da escola e pelo professor Eduardo Guerin, que é o diploma que eu coloco na minha sala acima de todos os outros. Primeiro está o diploma da FAF, e depois seguem os outros. Os demais, né? Que foi dado no ano seguinte, quando eu já tinha 15 anos. Então, meu diploma foi obtido quando eu tinha 15 anos. Muito bom. E a Rio Preto daquela época? O que o senhor pode dizer, e como que o senhor vê Rio Preto hoje? O senhor acha que Rio Preto está num caminho correto?
Rio Preto se transformou, né? Eu tenho um dos meus amigos, Antônio Munir, que é um homem de grandes realizações, também estudou aí conosco, escola pública. Ele, quando eu retornei a Rio Preto, ele disse, olha, seja bem-vindo. Em sua ausência, nós cuidamos muito bem da cidade. Agora cabe a si, né, continuar o trabalho. E realmente a cidade se transformou, né, do ponto de vista material, do ponto de vista educacional, do ponto de vista social. As realizações de Rio Preto nos orgulham a todos. Na sua infância, Rio Preto devia ter uns 40 mil habitantes? 40, 50 mil. Terminava na Rua Independência, ali. Aqui, em frente, do outro lado da Avenida Alberto Andaló, tinha um pasto. E o rio não era canalizado. Isso vê. Não devia nem ter avenida, né, me parece. Não, uma viela, né? Era uma viela. E no início não se chamava Alberto Andaló, porque eu me lembro quando morreu. Sim. O Alberto foi uma grande... Presidente Roosevelt, acho que chamava. Não, a Badi chamava Presidente Roosevelt, e quando o Badi morreu, mudou. Então, Rio Preto fez um grande progresso. Hoje Rio Preto tem os mesmos desafios de outros recantos do mundo, tem desafios como o Brasil, um amigo político brasileiro muito importante, Aldo Rebelo, que quando vem aqui, frequentemente teve aqui comigo. já passou recentemente aqui. Então, às vezes quando ele vem aqui, ele fica comigo lá na minha chácara e ele me disse o seguinte: o grande desafio brasileiro é fazer com que todas as cidades do país sejam como Rio Preto. Isso é uma grande verdade, mostra uma grande admiração e um grande respeito por um homem que é diferenciado, né? E então nós temos progresso. Agora temos desafios: o que fazer para promover o conhecimento, o que fazer para promover a evolução dos valores éticos e morais, de tal forma que eles acompanhem o conhecimento científico, porque a ciência, a tecnologia, sem a moral, pode ser um desastre, pode ser devastadora. Então é importante que esse referencial acompanhe. O que fazer para colocar os jovens no mundo dos livros? O livro, como diz Confúcio, é uma casa de ouro. Ele traz o conhecimento, ele abre horizontes. Outro dia eu li uma matéria dizendo que o jovem brasileiro tipicamente fica 4 horas na internet. Eu disse, meu Deus, 4 horas na internet, o que a pessoa vai absorver com isso, né? Não que não sirva como meio, mas quer dizer, o meio está aviltado, está abusado e desvirtuado dos grandes valores e do conhecimento. Então, nós temos todos esses desafios em comum com outras cidades, em comum com outros países. E aqui, no meu modo de ver, a grande vertente para o futuro da cidade é promover o conhecimento, a cultura, né, e os valores humanos. Até eu ia perguntar isso para o senhor mais para frente, mas eu quero aproveitar esse gancho que o senhor falou, uma frase forte, que a tecnologia sem moral é um desastre, pode ser até perigoso. O que o senhor acha dessas inteligências artificiais que estão sendo desenvolvidas? Como que isso pode impactar a humanidade? Pois é, eu vejo com grande... Chat GPT, Bing... Eu vejo com grande preocupação. E um dos grandes precursores dessa tecnologia foi o professor italiano Maurizio Martelli, meu amigo da vida toda, e vice-reitor da Universidade de Gênova. E ele sempre foi muito cuidadoso com o meio que ele conhece profundamente, desenvolveu do ponto de vista científico, né, de engenharia. Eu, pessoalmente, fui advogado da Google, coordenador no Brasil de toda as repercussões jurídicas, atividade jurídica da Google aqui no Brasil, e fui porta-voz da empresa com relação às grandes crises. E vi
a grande dificuldade do abuso do sistema. Porque o sistema, ele, hoje, na cultura capitalista, ele é utilizado de uma maneira inescrupulosa para ganhar dinheiro, sem filtros que sejam ou deontológicos, legais ou morais. E existe essa ficção da liberdade da internet. Não existe a liberdade absoluta. Todos nós temos que viver sob a égide, sob o regime e sob o império da lei. A lei existe para ordenar a vida social e para que possa fazer prevalecer uma ordem jurídica baseado no consenso democrático das nações. Sem lei não há liberdade, né? Sem lei, exatamente. Sem lei não há liberdade, né? Mas é fato que a lei limita a liberdade absoluta. Não existe a liberdade absoluta, né? Existe aquela liberdade que é possível, que é devida, que é reconhecida. Então, a questão da liberdade absoluta, a pedofilia na internet deve ser livre? Né? Né? Cadê meu direito de ser pedófilo? Né? Pois é. Né? Então, vale para tráfico de armas, tráfico de drogas, terrorismo, canibalismo e tantas outras aberrações, né, que nós vimos já no serviço Orkut e hoje em outros serviços, e que tem a resistência, porque quanto mais polêmico, quanto mais radical, desgraçadamente, devido à natureza humana, mais apelo tem. E com apelo, com maior frequência, maior disseminação, vem mais dinheiro, né, e é o que vale. O diretor jurídico da Google, que eu conheci, com quem eu trabalhei, é uma figura até que colaborou bastante nessa luta que eu tive dentro da empresa para que obedecesse à lei brasileira. Ele até teve uma certa boa vontade, mas o fato é que ele se aposentou como diretor jurídico há uns poucos anos, e o patrimônio dele foi estimado na ocasião pelo New York Times como sendo de 300 milhões de dólares, pelas opções que ele tinha. E todos os executivos dessas empresas têm opções, né, das ações que estão em bolsas de valores, nos cassinos. E eu pergunto, ele era um bom advogado? Sim, era um bom advogado. Ele era importante para a empresa? Era importante para a empresa. Valia 300 milhões de dólares? Nunca! Nunca! Não tem dimensão de valor entre a contribuição e a remuneração. E é isso, são estas questões que tornam importante esse debate. O dinheiro não está acima de tudo. Acima de tudo está a decência. O humanismo é a expressão da decência aplicada socialmente. Aquilo que é indecente é uma aberração. Posso inferir pelas suas palavras que o senhor é a favor do projeto de lei, chamado projeto de lei das fake news em debate no Congresso. Não, eu sou a favor da iniciativa, né? O assunto está em debate, mas é muito... O controle tem que ter. Tem que ter. Isso não é restrição. Censura, que nem não fala. É censura. Em hipótese alguma, a lei tem que ser muito bem feita para que não seja censura. Todos nós combatemos a censura. Eu mesmo, a vida toda. Como presidente da UBE, eu entrei como amigo do juiz, amicus curiae, pela publicação do livro Mein Kampf, do Hitler, uma pessoa que eu abomino, um livro que eu abomino. Porém, não se deve censurar nem essas obras. Elas têm que estar disponíveis para o estudo, para a academia, para que as pessoas possam exercer a opinião, possam ter conhecimento, possam saber, né, do que se trata. Então, eu não sou a favor da censura, nunca fui, me insurgi diversas vezes contra a censura em diversos locais. Mas tem que haver um respeito à norma jurídica, tem que haver um respeito ético, tem que haver um posicionamento ético, tem que haver uma responsabilidade social. O dinheiro não é o principal valor da humanidade.
As coisas têm um limite, né? Tem um limite. Doutor, falar um pouquinho da China. Como eu disse na abertura, o senhor é pioneiro, advogado, talvez o único, não sei se tem outro brasileiro com escritório na China. O senhor citou também o Aldo Rebelo, grande entusiasta da China. Queria que o senhor falasse um pouco dessa iniciativa, o que levou o senhor, além de ganhar dinheiro, mas o que levou o senhor a buscar um escritório na China, por que a China? E queria que o senhor falasse também das iniciativas que o senhor tomou para o relacionamento Rio Preto-China. Pois bem, eu devo dizer, sem falsa modéstia, que ao contrário de Marco Polo, que achou a China, no meu caso foi a China que me achou. Porque a China estava a negociar durante 15 anos a cessão à Organização Mundial do Comércio, onde eu tinha trabalhado pelo Brasil e, juntamente com a Índia, nós liderávamos o grupo dos 11 países em desenvolvimento. E os chineses perguntaram para os indianos se eles podiam indicar um advogado que fosse especializado na área e que não fosse nem inglês nem americano, com uma vertente dos países em desenvolvimento. E os indianos, com quem eu trabalhava muito próximo, indicaram o meu nome. E assim eu fui trabalhar para a China em 1998, na seção da China. Fui o único consultor estrangeiro. E vi as transformações pelas quais estavam passando o país, fiz amigos na China e eles me convidaram a abrir um escritório. E eu abri um escritório na China. Na época era ministro das Relações Exteriores do Lampreia, que disse: Noronha, você vai quebrar na China, né? E foi uma das fontes de grande prosperidade para mim e foi muito importante para o Brasil também. Eu comecei na China como advogado antes de existir o advogado chinês, porque na China eram os trabalhadores jurídicos do Estado. O Mao era contrário à advocacia. Ele não gostava de advogado, não sem as suas fundadas razões, né? Mas ele não gostava. E aí a Ordem dos Advogados de toda a China passou a existir em 2001, mas eu já tinha o certificado de advogado emitido pelo governo chinês. Eu tenho uma foto, inclusive, que está nesse livro, onde eu recebo esse certificado. E lá eu treinei os quadros do governo chinês, nos regimes jurídicos ocidentais, para fins de disputas. Dei aula nas principais faculdades de direito da China, na Fudan, onde eu tive homenagem, no Instituto Central de Pequim, onde eu tive homenagem, na Tsinghua, em Pequim, onde eu tive homenagem. Lá eu dei uma aula magna, eu ocupei a tribuna e me disseram, o último a ocupar essa tribuna foi o primeiro-ministro inglês, o Tony Blair. Aí eu olhei e falei, a tribuna foi desinfetada? E eles, com um sorriso contido chinês, me asseguraram que sim. E eu respondi, então vamos adiante. E tive 3 escritórios na China. Hoje tem um só, mas tive 3 escritórios na China. E os escritórios europeus e americanos ficaram desesperados, procurando fazer com que os seus agentes diplomáticos pressionassem o governo chinês para dar a mesma licença que eu tive. Conseguiram ou não? Pouco a pouco, em 10 anos, em 15 anos, né? E os chineses se deliciavam em poder negar e usar como moeda de troca, né? São grandes negociadores. Mas foi uma experiência riquíssima do ponto de vista cultural, profissional. Escrevi um livro além do dicionário, escrevi um livro sobre o direito chinês, escrevi 2 livros de história da China, escrevi um livro sobre os efeitos da seção da China ao OMC, que teve 2 edições, né? Também me disseram, a primeira edição saiu com 5.000 exemplares, me disseram, esse livro vai encalhar, ninguém quer saber da China, dessa porcaria. Aí eu falei, vamos ver. Aí, em 2004, o Lula foi para a China, esgotou a edição. Eu tive que fazer uma nova com 10.000 exemplares, e esgotou de novo. Aí escrevi um livro, Como Fazer Negócios, Aspectos Jurídicos, Como Fazer Negócios da China. O governo chinês distribuía esses livros, inclusive para as missões brasileiras. Chegavam os empresários recebidos pelo governo chinês com o meu livro.
Outro livro meu que o chinês comprou uma boa parte da edição foi o Crepúsculo do Império e a Aurora da China, em que o Muniz Bandeira fez o prefácio, dizendo que foi uma antivisão do grande crescimento econômico chinês e a superação da economia americana. E o governo chinês comprou alguns exemplares para distribuir nos países de fala lusófona. Logo depois da China ser aceita pela OMC, o Lula reconheceu como economia de mercado a China. O senhor participou desse processo também? Sim, eu fiz as primeiras palestras sobre economia de mercado. Primeiro estudo. No governo brasileiro ninguém falava Foi nisso. Um dos primeiros, Eles aprenderam comigo, né, dos meus estudos. Como eu cheguei à conclusão que a China era a economia de mercado. Eu dei conferências, inclusive patrocinadas pelo governo chinês, sobre o tema. E todo esse material está disponível no meu site, na internet, www.professornoronha.adv.br. Ali tem todas as minhas palestras, todos os meus artigos e tem muitas, inclusive, sobre esse tema. Quais outros países o senhor tem escritório? Ainda tem? Bom, o meu primeiro escritório no exterior foi em Miami. Depois, em 1982. Depois nós abrimos em Londres, Zurique, Lisboa. Aí em Los Angeles foi o segundo escritório americano. Aí na China, Shanghai, Beijing, Hong Kong. Na África do Sul, Johannesburg. Antes disso foi em Buenos Aires. E na Índia. Ficou frustrada a minha tentativa de abrir na Rússia, porque eu queria ter escritório em todos os BRICS. Mas no governo da Rússia não fomos bem recebidos, porque falei com o embaixador e ele me disse, muito formal mesmo para o embaixador, né? Eu estou acostumado com o embaixador de todos os países, muito formal no almoço que eu tinha convidado, com a nossa advogada russa, que se chamava Polina. E ele falou, pois é, doutor Noronha, o senhor quer abrir o escritório? Eu falei, sim, a nossa intenção é ter escritório em todos os países do BRICS. Há um grande futuro nesse relacionamento e as relações ainda são incipientes entre o Brasil e a Rússia, como eram com a China, agora melhorou e nós queremos estar na ponta de lança desse esforço. Pois bem, mas o senhor escreve para o Pravda? Eu falei, sim, como fizeram tantos grandes escritores, Pablo Neruda, Jorge Amado, Alberto Moravia, citei os russos, citei os chineses. E aí ele olhou para mim e falou, mas o Pravda é um jornal do Partido Comunista da Federação Russa. O Pravda é um histórico jornal de origem comunista. Mas como o meu artigo chegou lá e a publicação, quer dizer, isso não tem nada a ver com o meu relacionamento com o Partido Comunista da Rússia ou mesmo com o Pravda, porque na realidade o que aconteceu foi o seguinte, eles pegaram os meus artigos, com um acordo que eles tinham com o Diário do Povo, que eu escrevia para os chineses, traduziram do chinês para o russo e publicaram sem o meu conhecimento. Depois eu vi que meus artigos estavam sendo publicados ali, porque nossa rede de informações nós pegamos. E não me opus a isso, porque para mim foi uma honra e um privilégio estar sendo publicado na Rússia. Quantos escritores foram publicados na Rússia? Então não correu bem, depois eu tentei retomar o assunto e a coisa não prosperou. Qual é o problema do governo russo com o Partido Comunista? O governo russo é contra o Partido Comunista. Eu sabia. É contra o Partido Comunista. Falar um pouquinho mais do livro, doutor Noronha, o que mais que o senhor conta aqui, além da sua infância em Rio Preto e a sua história profissional? Tem algo mais? Bom, tem... Infelizmente eu não consegui ler ainda. Tem a história profissional, tem a história das negociações diplomáticas, eu já me aludi em alguns trechos sobre isso, os meus clientes, inclusive aí sobre a Google que nós falamos, alguns outros casos que foram famosos
no Brasil. Depois, eu fui presidente da União Brasileira de Escritores durante 5 anos e tem as minhas gestões. Acho que foi até a página que eu abri aqui, por coincidência. De São José do Rio Preto vieram o deputado federal Vaz de Lima, a escritora Merle Diniz e o doutor Antônio Carlos Del Nero. Me parece que é a sua posse, né? Abri bem aqui. Né? Eu às vezes me esquecia de um ou outro nome, porque são densas as brumas do tempo. E outro dia mesmo eu me lembrei de uma pessoa tão querida, tão próxima a mim. Foi meu afilhado de casamento, meu companheiro, e eu me esqueci dele. Né? Porque ele foi meu colega de faculdade. Eu cito diversos colegas, inclusive alguns que pelos quais não tenho grande apreço, mas este, que é muito querido, né, ficou de fora. Ficou de fora. Quem sabe na segunda edição. Doutor, qual foi a técnica empregada? O senhor tinha escritos, tinha agendas, diários, ou saiu tudo da memória mesmo? Não, eu tenho tudo documentado. Até as minhas fichas de tempo do escritório. Né? Quantas horas eu trabalhei, para que clientes. Isso desde sempre o senhor anotou? Sempre. Eu tenho registros telefônicos pela telefonia fixa em todos os meus escritórios, com quem eu falei, pela telefonia fixa. Se eu fiz a ligação, se eu recebi a ligação, se eu recebi, não atendi, se eu retornei, se eu tomei iniciativa, tudo registrado. Muitas vezes eu fazia memorando para registrar as conversas. Tenho as agendas minuciosamente anotadas, tenho os textos de todas as minhas palestras, de todos os meus arquivos, tenho registros fotográficos. Isso é um acervo imenso. Tem muita coisa. Tudo guardado, anotado. Quer dizer, a leitura desse livro vai evidenciar. Né? Uhum. E também as notas de rodapé. Também no prólogo eu explico o método que eu usei. E o senhor fazia isso já pensando futuramente em escrever um livro ou por algum outro motivo, não, segurança? Não, o motivo foi profissional. Profissional mesmo. Porque eu aprendi a deixar registros de tudo, né, para, em qualquer eventualidade, poder usá-los. E também tive apreço, né, as fotos, os momentos, nem tanto quanto eu deveria ter tido. Por exemplo, o presidente Mandela. Eu conheci pessoalmente, estive na posse. Depois, quando o Fernando Henrique foi lá, me convidou para ir na delegação dele, e devido à minha ligação com a África do Sul, me pediu para indicar algumas coisas para ele fazer. E eu estive lá, falei com o presidente Mandela, mas não tirei a fotografia com o Mandela. Quando o Thabo Mbeki, que era meu amigo, porque ele que tocava o governo, né, tocava a ANC antes, o Nelson Mandela era o estadista, mas o agente, o primeiro-ministro, digamos assim, era o Thabo, ainda quando estava na ilegalidade, período que eu comecei a colaborar. Depois, quando ele veio na primeira visita de Estado ao Brasil, ele pediu que eu o acompanhasse como sul-africano, membro da delegação sul-africana. E eu fiz, e acompanhei, tivemos bons momentos, né? Ele até me ajudou a comprar umas obras de arte na África do Sul, importantes, e ele me chamava de preto de alma e preto de coração. E eu não tenho uma fotografia. A bendita foto. Com o Thabo. Não tenho. Aí estivemos juntos lá no Itamaraty, um banquete de Estado. Já pesquisou em jornais? De repente algum jornal fez ali, alguma coisa? Na Bahia que ele fez, recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade da Bahia, e não fiz ainda essa pesquisa, né? Mas também não tenho essas fotos. Mas outras eu tenho. Quantos presidentes o senhor já conheceu? Muitos. Muitos? Dos Estados Unidos, eu conheci o presidente Nixon. Quando eu estudava lá como bolsista do American Field Service, em 68 e 69, alguns foram escolhidos para ser recebidos. Viu a queda do Nixon, então? Isso foi em 73, quando eu estava na Faculdade de Direito da Califórnia. Mas nessa época não, eu abominava o Nixon, como abomino o seu legado. Mas fui convidado lá, me disseram, minha bolsa de estudos, eu tinha organizado uma festinha
com os meus amigos que não podiam e ficaram me esperando lá fora. E eu tinha na minha mochila algumas latas de cerveja. Pois eu entrei para falar com o presidente com a minha mochila com latas. Não me revistaram. Fiquei a poucos metros do presidente, como assim a nossa distância? Tenho foto disso. Então eu conheci pessoalmente. Eu tinha o quê? 18 anos, 17 anos, 18 anos naquela época. E depois conheci muitos, né, mundo afora. Tantos que eu não posso nem me lembrar. Conheci a rainha da Inglaterra, primeiros ministros britânicos diversos, enfim, nem consigo. Thabo Mbeki, presidente da África do Sul, presidente do Brasil, muitos. Né, enfim, foram muitos. Falando em presidentes, como é que o senhor tem visto a política brasileira desses últimos anos para cá, essa polarização, uma extrema-direita ruidosa, né? Às vezes até perigosa, como a gente viu no 8 de janeiro, e como que o senhor viu a volta do Lula ao poder? A minha biografia revela que eu sempre fui um combatente pela liberdade, pelo Estado de Direito, pela igualdade jurídica entre as nações, pelo desenvolvimento do direito internacional, pelo humanismo, em todas as suas acepções, pela minha defesa do meio ambiente, pela minha defesa dos animais, enfim, pela luta contra o racismo. Eu tenho algumas condecorações importantes dos movimentos negros, do governo da África do Sul. A minha filha fez um retrato meu a óleo como um negro. Eu falei, que lindo, filha, muito obrigado, gostei muito, mas você me fez negro. Por quê? Ele falou, pai, porque você é o homem que não vê as cores. E aí a minha amiga, Nair de Carvalho, viúva do Genaro de Carvalho, quando eu me casei, pela primeira vez, muitos anos atrás, ela fez um quadro, o casamento do doutor. E lá estava eu e toda a família como negros. Né? E a questão da igualdade racial sempre foi muito próxima ao meu coração. Também a causa feminista, eu tenho 2 filhas, mas respectivamente disso. Disso sempre tive uma grande admiração pela minha mãe, que era uma pessoa sem educação formal, uma costureira que sustentou a nossa família, porque meu pai teve um AVC quando eu tinha 13 anos, ela que mantinha. Então eu tenho uma admiração extraordinária pelo valor das mulheres. E são esses valores pelos quais eu combati. Eu coloco os valores acima dos homens. Eu prefiro combater pelos valores. Se uma pessoa é fascista, pode ter certeza que eu estarei do outro lado da barricada. Né? Certamente. Se a pessoa for humanista, pode ter certeza que eu estarei deste lado. São perfeitas as pessoas? Não. Nenhum de nós é perfeito. Né? Todos nós temos nossos problemas, nossas dificuldades. Mas os bons valores devem ser preservados. Bom, gente, tá aí então o doutor Durval de Noronha Goios Júnior, né? Acho que faltou o Júnior ali, mas está aí. Falando um pouco sua história de vida e da sua autobiografia, que será lançada nesta terça-feira, dia 9. Pedi para o Esquive dar um zoom aqui para a gente mostrar a capa. O lançamento vai ser às 7 horas, né, doutor? 7h30, ali na Praça da acho que dá até para pôr em pé. Será que para em pé? Para, isso aí. Se para, hein? Sustenta o edifício. Esse aí dá para... Tá aí, então, O Mundo Segundo Noronha. O senhor teve a ajuda de alguém para escrever? Escreveu sozinho? Não, sempre escrevi isso. Tudo sozinho. 2 anos de trabalho. 2 anos de trabalho, um belo livro aqui. Agradeço. O recebimento vai estar nos anais da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Será
disponibilizado na nossa biblioteca aqui. A gente tem uma bibliotequinha pequena, modesta, não é igual a do senhor, com alguns livros que a gente recebe de visitantes, doações, que a gente disponibiliza para funcionários, o pessoal pega, lê. Então, será disponibilizado aí na nossa biblioteca. Então, o lançamento nesta terça-feira, dia 9, 7h30, na Praça da Basílica, com renda revertida ao OBA, a obra Basílica Assistencial. Doutor, poderíamos ficar aqui, acho que pelas histórias do senhor, o dia inteiro batendo um papo, mas sei que o senhor tem compromissos, agenda apertada. Agradeço a vinda do senhor aqui e falo o que o senhor quiser aí para a gente encerrar esse bate-papo. Agradeço a cordial atenção e só quero ressaltar mais uma vez, foi um prazer estar aqui nessa casa, que eu respeito, tem a condecoração da casa, tem um diploma de reconhecimento da Câmara Municipal, que me foi dado em 2001, e fico sempre feliz de estar aqui e de ter mais um livro meu no acervo da vossa biblioteca, e particularmente de ter tido essa oportunidade de fazer um diálogo por seu intermédio com a população riopretense. Tamari, então, gente, Durval de Noronha Goios, muito obrigado, doutor. Bom lançamento amanhã e parabéns aí pela trajetória. É sempre bom conversar com gente da sua cultura e da sua posição aí na sociedade. Um orgulho para toda Rio Preto, né? É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e depois ao longo da nossa programação. E desde já ele está disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, quanto no Facebook Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E lembrando sempre que você pode enviar mensagens com sugestão de pauta, entrevistas, reportagens, o que você quiser para o nosso WhatsApp. O número está aí. E todas as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br, no nosso aplicativo Processo Legislativo Digital. É isso aí, esse programa teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Eduardo Farias e Gilmar Esquive, o GC da Renata Arantes, o controle mestre do Fernando César e o áudio do Flávio Furlaneto. Valeu!